com teu coração me oferto. Nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Nos dias do início do ministério, da missão de Jesus, o primo de Jesus, São João Batista, ao ver Jesus, a quem ele não via há um bom tempo, se aproximar das margens do Rio Jordão, ele exclamou uma frase que nós costumamos dizer todas as missas, e a gente nem lembra que foi São João Batista que disse. Ele apontou ao longe, no horizonte, vendo Jesus chegar, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A frase nos soa familiar porque ela está na liturgia, mas a bem da verdade ela é um pouco estranha se nós não entendemos o contexto religioso de Israel. Jesus é um ser humano, é verdadeiro Deus, mas é verdadeiro homem. E no entanto, São João Batista o chama de cordeiro, e nós sabemos que cordeiro é um animal. Ora, isso sem dúvida nenhuma não era um xingamento, era uma expressão para dizer algo da identidade de Jesus. O que da identidade de Jesus fica revelado nessas palavras? O valor salvador da entrega da vida de Jesus. Por quê? Porque na religião dos judeus costumava-se haver o sacrifício de cordeiros. Lá no templo de Jerusalém, as pessoas levavam os animais e os sacerdotes sobre um altar imolavam os cordeiros, numa tentativa de pedir a Deus que, pelo derramamento do sangue daqueles animais, os nossos pecados fossem perdoados. É uma religiosidade estranha que até nos assusta e que já foi superada por Cristo e a qual nós não queremos voltar. Mas aquela religiosidade que em si já está superada, por muitos séculos serviu do verdadeiro Cordeiro. O povo de Israel acostumou-se a imolar sobre o altar do templo de Jerusalém esses animais, porque de algum modo Deus com aquilo queria criar uma espécie de seta que apontava para uma realidade muito maior. E essa realidade chegou em Jesus. Jesus, que não é um bichinho, não é um cordeiro, faz-se cordeiro com a própria vida, porque na mesmíssima cidade de Jerusalém, numa sexta-feira, uma sexta-feira preparatória para a Páscoa, quando os animais iam ser imolados, ele também entrega a sua vida, não no centro da cidade, no templo, mas na periferia, num lugar chamado Calvário, não num altar, mas na cruz. E assim fica visibilizado tempos depois aquilo que apenas São João Batista havia profetizado. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém entendeu muita coisa, mas como João Batista era um homem de Deus, todo mundo respeitou. Mas naquela sexta-feira dolorosa, ficou claro que aquele homem era o Filho de Deus e que ele assumia sobre si, como diz o profeta Isaías, as culpas que não lhe pertenciam, porque ele não tinha pecado. E assim, morrendo por nós na cruz, cancela o nosso pecado. Meus irmãos, por si, a cruz é um instrumento de maldição. O que os nossos olhos veem ao olhar um homem crucificado é a imagem de uma derrota, de uma punição terrível, aplicada no Oriente Médio, sobretudo adotada como instrumento de pena de morte pelo Império Romano, como pena de morte dirigida aos piores malfeitores. Ora, dentre todos os homens que passaram nessa terra, não houve alguém mais bondoso que Jesus de Nazaré, e no entanto ele foi tratado como um malfeitor dos mais terríveis, tanto que a palavra de Deus nos adverte que ele foi crucificado entre ladrões, justamente para ser confundido com eles. E na antiguidade, a cruz era semelhante àquilo que nós hoje entenderíamos como injeção letal ou cadeira elétrica. É uma coisa que
gera repugnância, ninguém quer ter por perto e jamais serviria, por exemplo, como adorno para nenhuma pessoa ou para nenhum ambiente, porque não é amável este sinal por si, ele é detestável por si. E no entanto, aquilo que os nossos olhos não podem perceber, parece que nossa alma percebe. Vocês já pararam para pensar que é um grande mistério, do ponto de vista do marketing, da propaganda, que um sinal tão horrível como este tenha perdurado 2000 anos e tenha preenchido o imaginário popular, a piedade popular, tenha dado fachada a tantos edifícios como este, nós aqui na Vila Maria, tenha adornado o pescoço de tantas pessoas, tenha adornado as casas de tantos que creem. Repito, por si é um sinal detestável, mas a alma humana consegue notar que para além daquilo que os nossos olhos enxergam, ali existe um mistério de salvação. Deus desejava destruir o muro de inimizade que existia entre nós e Ele, e Ele poderia fazer pelo simples ato de sua soberania, de seu poder. Com o seu poder que foi capaz de criar o universo, Ele poderia destruir este muro. Mas esse poder, feito com violência, poderia gerar certo medo em quem assistisse. Então Deus escolhe um caminho que nós não imaginaríamos. Ele escolhe sofrer as dores do poder humano. Ele se submete ao poder das autoridades humanas e sofre o castigo que essas autoridades, que são menores que a autoridade divina, têm para oferecer. Ele escolhe o caminho que nós jamais poderíamos imaginar. E assim, manso e assim, humilde, Ele nos atrai. É interessante que ao olharmos para um homem bondoso crucificado, ninguém tem medo desse homem. Todo mundo encara este homem com respeito e se sente atraído pela solidariedade que ele tem para com a nossa vida. Nenhum de nós, ao contemplar demoradamente e profundamente a cruz de Jesus, poderá dizer: o Senhor me abandonou. Ah, Deus se esqueceu de mim, porque aquilo que eu estou passando agora só pode ser obra do esquecimento divino. Não, Deus não se esquece da gente. Tanto não se esquece que assume o nosso sofrimento até a última gota de sangue. E faz isso para que nós não tivéssemos, e fez isso para que nós não tivéssemos medo. É por isso que quando Jesus estava pregando aos seus discípulos, Ele disse: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E os discípulos na época com certeza pensaram que a elevação da terra ia ser um evento fantástico, de nosso Senhor subindo diante dos olhos deles, como num milagre. De fato, Jesus sobe aos céus depois, mas a elevação da qual Jesus falava era outra, era essa: elevado da terra porque pregado na cruz. Então, para concluir essa reflexão, por si a cruz é uma derrota, mas a alma nota nela uma vitória. Por si a cruz deve ser esquecida, banida, mas a alma nota que ela precisa ser lembrada e exaltada, justamente porque dela dependeu a nossa paz. Se isso está distante da sensibilidade prática da sua espiritualidade e da minha, então peçamos a Deus a fé nesse mistério. Sim, pela cruz de seu Filho nós fomos salvos, ainda que isso permaneça não óbvio para os nossos cálculos humanos. Agradeçamos muito. Deus nos amou e nos amou até o fim. E Ele amou-nos tanto que pela sua morte na cruz Ele deu a vida para a gente. Tanto que quem hoje está em situação de luto aqui nessa igreja, ou talvez em casa,
pode se sentir consolado pelo mistério dessa festa, porque no dia em que Jesus morreu na cruz, o Evangelho diz que o véu do templo se rasgou. E se rasgou por quê? Esse véu era uma cortina que tampava a entrada de um ambiente do templo que ninguém entrava, só o sumo sacerdote e uma vez por ano. Esse lugar, esse recinto sacratíssimo, se chamava Santo dos Santos, o lugar onde os israelitas acreditavam que Deus habitasse sobre a terra. Pois bem, o dia que Jesus morre na cruz, Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o véu se rasga. E se rasga por quê? Se rasga porque agora temos acesso a Deus. Aquele recinto sagrado onde ninguém entrava, agora fica visível aos olhos de todos, para escândalo de todos. Era fechado por um véu, mas Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, morreu na cruz. Então esse recinto está aberto para dizer para nós que o céu está aberto desde o dia em que Cristo morreu na cruz. Então não há desespero, deve haver esperança para nós. Se estamos enlutados, se estamos com saudades daqueles que se foram, lembremos-nos disso. Não é merecimento, é graça. Ele nos deu acesso a seu Pai. Pensemos nisso e por uns instantes em silêncio sejamos muito, mas muito gratos por este evento acontecido há 2000 anos, que se renova sobre o altar agora e que tem relevância na nossa vida.